O Senhor conhece o mais profundo de cada ser humano. Que não haja, Senhor, nenhum impedimento, nenhum tropeço. Que não haja absolutamente nada que impeça o Teu Espírito Santo de agir. Porque o Senhor diz: filho, me dá teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para que a comunhão seja bem firme, Pai. Para que a comunhão seja perfeita, numa unidade, como o Senhor diz. Aquele que se une ao Teu Espírito Santo torna-se um com o Senhor. Pai, que o nosso espírito, nosso interior, nosso coração, nosso ser, seja sensível à Tua presença. Que possamos, Pai, caminhar nesta terra guiados e dirigidos pelo Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que sejamos iluminados pelo Senhor. Nosso Deus, é o nosso pedido, fale conosco. Receba este culto e nós agradecemos por tudo quanto temos recebido do Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos em Efésios 6. A armadura de Deus. Então, bom, hoje, né, já chegamos, vamos chegar então ao final desse estudo. Nós já vimos cada peça da armadura e vemos que a oração faz parte da própria armadura, a oração. Então é o versículo 18. Vamos juntos? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Um versículo pequeno, mas que fala muito, que explica muito e de grande importância, porque fala de oração, né? E a oração é comunhão com Deus, a oração é comunicação com Deus, oração é comunicação com o céu, oração é diálogo com Deus, a oração movimenta o poder de Deus. A oração nos deixa bem íntimos ao Senhor Deus. A oração é tremenda. Cabe até, né, pensar e refletir como é que cada um se conduz na sua vida de oração. É impressionante que para alguns cristãos, irmãos, parece que a oração é um fardo. Parece que é uma obrigação assim, cansativa, sabe? E não a alegria de ter comunhão com Deus, da comunicação com o céu. Então vamos lá. Então hoje é esse versículo, não é? A base. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vamos dar uma paradinha aqui, depois vem a preposição. Então aqui, né, vamos ficar nessa parte. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quando você vê aqui em todo tempo, você pensa, bom, orar o tempo todo. Não, claro que não. Até porque há várias formas de orar e momentos. O nosso espírito pode sim estar ligado ao Espírito Santo o tempo todo. Independe do nosso raciocínio, do nosso cérebro. Embora se medite na palavra, mas há momentos em que o teu cérebro está trabalhando ali alguma coisa da vida secular. Seu próprio trabalho, uma atenção total a alguma coisa, mas o teu espírito está ligado a Deus. Mas o que é esse orando em todo tempo? Bom, se fosse exatamente o orar seguidamente, sem parar, seria absurdo, não seria coisa de Deus. Deus não é incoerente. Orando em todo tempo aqui significa não pare de orar, quer sejam tempos bons, ou tempos ruins, ou tempos tenebrosos. Há cristãos, irmãos, que quando as coisas, né, estão muito contrárias, se revoltam e param de orar. Ah, já orei, não aconteceu, Deus não me atendeu, vou parar. É a pior coisa que fazem.
o que mostra que eram religiosos e não fervorosos. Não havia uma consciência da comunhão com o Espírito Santo, a certeza de que Deus estava ali ouvindo. Orando em todo tempo, não importa se é tempo bom, tempo ruim ou tempo tenebroso, a comunicação com o céu não pode parar. A comunicação com o céu, com Deus, não pode parar. A comunhão não pode parar. O Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho, quando ele escreveu como uma carta a um amigo. Ele não andou ao lado de Jesus fisicamente, ele se converteu depois. Mas ao saber sobre Jesus, ele ficou impressionado, maravilhado. Ele então foi procurar conhecer Jesus e o seu ministério. E daí ele começa a escrever uma carta ao seu amigo Teófilo. Nem imaginaria que viraria um dos maiores evangelhos nas Escrituras. Então o Lucas, quando chega no capítulo 18, e todos aqui conhecem com certeza, pelos estudos que fazem, Lucas diz que Jesus Cristo falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, não canse de se comunicar com o céu. Não canse de conversar com Deus. Não canse de falar com o seu Pai Celestial. Tenha uma boa comunicação com o Pai. Tenha bons diálogos com o Pai. Desperte uma fé. Se você estiver necessitado, vá lá levar essa necessidade ao teu Pai. Se você está com muitos problemas, vai entregar esses problemas a Ele. Se você está ansioso, ansiosa, vai lançar em cima dele essa ansiedade. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar das tuas coisas. Então tudo isso está ali, naquele pedacinho. O dever de orar sempre é Lucas 18, 1. Você conhece muito bem. Mas tudo bem, estamos fazendo estudo, então vamos rapidamente. Vamos lá. Lucas 18, 1. É só isso. Essa palavra que Lucas registrou da parábola do juiz injusto. Então o versículo 1 é exatamente esse. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar o quê? Sempre e nunca. Então, essa é a base, é uma base de vida cristã. Você vê que Jesus falou e Lucas registrou como um dever. E falou-lhes sobre o dever. Então Jesus passou para os discípulos e olha, vocês têm um dever de se comunicar com o Pai. Não se afastem do Pai. Leve os problemas ao Pai. Lance aí os seus problemas. Converse com o Pai. Você está aflito, vai lá conversar com o Pai. Mas há muitas formas de orar. Então vamos lá. Voltando então lá em Efésios, que é a nossa base. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Que é isso? A oração é tão tremenda, irmãos, que o Espírito Santo, Ele quer participar conosco e nos ajudar para fazermos a oração e vai ter resposta. Já leram na carta aos Romanos o apóstolo Paulo dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Oramos no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nos dá as palavras, nos inspira, nos ajuda e muitas vezes nos faz lembrar da própria palavra que vai nos trazer a resposta. Então você veja a importância da oração. Você vê a grandeza de estar conversando com Deus, nos comunicando com o céu, assumindo Deus como Pai, como Ele é, mas levando problemas a Ele. E quando tudo está bem? Há muitas orações que podem ser ministradas a Deus em momentos de alegria. Exemplo, canções. Há canções que são direcionadas a Deus diretamente.
Vocês cantam muitas vezes, graças eu te dou, Pai. Está falando com quem? Com Deus. Com quem? Com o Pai Celestial. Está fazendo o quê? Está rendendo graças. A pergunta agora é: há uma consciência? Estamos realmente cantando em agradecimento? Então estamos fazendo uma oração cantada, mas uma oração de gratidão a Deus. Cantar por cantar não significa que é comunicação com Deus. Muita gente canta e de repente não está nem percebendo o que está cantando. Mas quando você, consciente, se põe diante de Deus, ou literalmente no seu dia a dia louvando com um coração agradecido, se você está cantando uma canção que se dirige diretamente a Deus, você está orando. Então há muitas formas de oração. Então o Espírito Santo nos ajuda nas orações, a necessidade do cristão se encher do Espírito de Deus, e a oração que passou a ser o dever, ou seja, uma responsabilidade que Deus nos dá através de Jesus. Dizer, o Pai quer ouvir a tua voz. Ah, que isso, pastora? Já vimos isso, irmãos, anteriormente, em alguns outros estudos. Nós temos vários exemplos aqui. Eu gosto muito do exemplo do rei Davi. Davi tinha uma consciência tão perfeita, tão maravilhosa, do que era a comunhão com o céu. O momento de oração, quando ele orava, que se tornou ensinamento. Salmo 18, vamos lá? No versículo 6, quem lê comigo o versículo 6? Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha que coisa tremenda. Então o rei Davi está dizendo, eu estava numa angústia, num momento muito angustiante. E aí o que eu fiz? Eu invoquei o Senhor. Ele ouviu a minha voz. Ou seja, Ele é meu Pai e Ele conhece a minha voz. Ele sabe que fui eu que clamei a Ele. Logo a seguir ele diz, então vamos ler de novo. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo o quê? A minha voz. E aos seus ouvidos, o meu clamor. Está vendo? Quando a comunicação por um celular está boa, você fala lá, né, você grava uma mensagem de áudio. Ou vamos usar o telefone. Você está ao telefone, você fez uma ligação, seu pai atendeu. Fala, filhão. Quantos pais aqui conhecem a voz dos seus filhos no telefone? Seu filho liga e você identifica a voz no ato. Quem? Seu filho ou sua filha. Quem identifica a voz da sua criança? Você não sabe que é a voz do seu filho? A voz do seu filho não é personalíssima? Sim ou não? Personalíssima. É dele aquela voz. É dela, e você conhece. É teu filho. A gente está entendendo por que o dever de orar? Irmãos, é incrível. O Espírito de Deus que criou esse universo, ele diz, vem cá, você é meu filho? Vem falar comigo. Vem falar comigo. Você está com lutas e problemas, vem entregar para mim. Lançando sobre ele toda a vossa... Lançando. Conhece essa palavra? Lá em Tiago? Então, Deus está dizendo, por que você está esquentando a cabeça? Vem, lança em cima de mim. Ou seja, fala, eu quero ouvir você. Isso é incrível, irmãos. Isso é incrível. Então, o hábito da oração é comunhão com Deus, é comunicação com o céu, mas Deus quer ouvir a nossa voz. Anjos e demônios também conhecem as vozes.
Não é muito difícil ouvir quando você está dando um ensinamento e um demônio manifesta e grita: para, cala a boca. Alguém já ouviu isso? Ou seja, essa voz ensina a palavra de Deus. Impressionante a nossa voz. A nossa voz entra no céu. A nossa voz trabalha nos ares. Deus não disse, o Espírito Santo não disse que a luta, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades do ar, sim ou não? Então você solta a sua voz em nome de Jesus. A tua voz é conhecida. E quando o cristão, irmãos, é literalmente calado, passivo, ou só fala dentro do mundo natural, fala de trabalho, fala de estudo, fala de futebol, fala de culinária, fala não sei de quê, fala disso, fala daquilo, mas não ora a Deus. A voz não entra no céu, nunca entra. A voz não é familiarizada. Os anjos não são familiarizados com a voz de muitos cristãos. Então você vê que Lucas escreveu dizendo que Jesus falou sobre o dever de orar sempre, sempre. Significa hábito contínuo, ore sempre. Ou seja, ore todo dia. Crie o hábito de orar uma madrugada. Ore, converse com Deus. Solta a tua voz, fala com Deus. Canta louvor, louvor consciente. Está alegre? Canta um louvor de agradecimento. Está triste? Faz uma oração cantada. Que isso, pastora? Todo mundo cantou, o Brasil inteiro e fala do Brasil. Preciso de ti. Vai, vai. Olha aí, olha aí, olha aí. Súplica. Súplica. Pai, eu preciso de ti. E eu preciso do teu perdão. Se é consciente, é uma oração cantada. Então tem várias formas de orar. Por que os cristãos encontram tanta dificuldade para orar? Cantarolam, cantarolam, mas sem a consciência de que podem fazer sua voz entrar no céu? Trazer a unção do Espírito de Deus? Tocar o coração de Deus? Mas podemos entrar no nosso aposento, aí entra a base da oração, da comunhão íntima, ali você e Deus, através de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Vamos pegar do versículo 6, que o entendimento fica bem mais claro, bem melhor. Mateus 6, 6. Vai comigo? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê que está oculto. Teu pai que vê o que está oculto? Pai, o Pai, o Pai. O Deus que criou esse universo, que através de Jesus Cristo se tornou teu Pai. O Pai está chamando você, está dizendo: filho, vem conversar comigo. Filho, vem orar. Você vai me trazer um problema? Muito bem, fecha a porta, não deixa ninguém entrar nisso não. Há momentos, irmãos, e há situações, ou alguma situação, alguma coisa, que o cristão deve levar a Deus diante, através de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. E derramar o coração, confessar um pecado que estava oculto. Buscar alguma coisa que é uma coisa secreta diante de Deus. Muitas vezes vai orar, a esposa está orando pela conversão do seu marido, mas tem algo que ela quer falar com Deus, só ela e ele, Deus. Então ninguém pode se meter nisso.
vai pedir ao Espírito Santo para lhe ajudar e fazer uma correção. Não é para ninguém participar disso. Então veja o que é. Você vê que coisa tremenda o Espírito de Deus dizendo: vem orar, vem filho, vem conversar comigo. Você está com problema? Traz para mim. Você está alegre? Faz a tua voz entrar no céu, canta louvor. Os anjos se familiarizam aí com a tua voz. Tem cristão que é praticamente anônimo no campo espiritual, irmãos. Tudo é material, tudo é material. Depois, irmãos, aí corre por uma oração acelerada, desesperada, não tem resposta. Não tem comunicação, não tem comunhão. Não tem intimidade com Deus. Não busca o Espírito Santo. Deixa Deus de lado. Muitos só procuram quando precisam. Então você vê que faz parte da armadura uma vida de oração. Orando em todo o tempo. Então você está no seu trabalho, seu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Teu coração pode estar louvando a Deus. Você está com a sua família. Teu coração está leve, o Espírito de Deus está em você, mas Ele está ali no meio, entre você e sua família. Deus diz que nunca vai nos abandonar. Então a comunicação com o céu, irmãos, ela é imprescindível para que nós estejamos literalmente em todo o tempo em comunhão e comunicação com o Pai Celestial, com o mundo espiritual. Somos conhecidos espiritualmente pela forma, pelo que somos, pelo que Deus fez de nós. Se somos pessoas, se levamos uma vida de oração intensa, temos comunhão. Se buscamos entendimento da palavra, sabemos como agir. Se usamos o poder da palavra, do nome de Jesus, movimentamos o mundo espiritual. Mas tem cristão, irmãos, que misericórdia. Tem cristão que não mexe uma palha no mundo espiritual, que não tem alegria e prazer de conversar com Deus, de orar, de louvar, de adorar a Deus. Mas tem ainda pior. Tem os cristãos, irmãos, que só vivem de carona, nunca se põem diante de Deus. Você vai à igreja, ora por mim. Você está orando por mim? Você diz: ei, Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Vai lá no cantinho do teu quarto, vai no culto, fala com Deus. Fala você com Deus em nome de Jesus. Você não aceitou Jesus? Chama Deus de Pai. Está aqui. Então, irmãos, às vezes o cristão erra, porque a comunicação com o céu é fraca. Às vezes o cristão, ele deixa de receber bênçãos, porque ele não leva uma vida ativa de oração. Ele tem pouca comunhão com o Espírito de Deus. Voltando lá na nossa base. Então vamos lá. Então estamos hoje encerrando a armadura, porque os 2 versículos seguintes nós vamos entender já. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, ou seja, o próprio Espírito de Deus, trabalhando como vivo. E vigiando nisso, dá uma paradinha, vigiando nisso, não pare de orar. Fala para o seu irmão: não pare de orar. Diga: não pare de orar. Diga: não cesse sua comunicação com o céu. Não cesse sua comunicação com o céu. Isso. Tem cristão que ele mesmo fecha a porta, irmãos. Então, olha só. Então, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, vigiando para não parar de orar, vigiando para não esfriar nas orações, vigiando para não se sobrecarregar de problemas, quando poderia ter entregue ou estar entregando a Deus em oração, tá? Então, vamos lá. Então, vigiando nisso. Aí entra com toda a perseverança, agora entra a perseverança. E súplica, aí a palavra súplica entra 2 vezes nesse versículo. Por quê? É importante, irmãos, nos colocarmos na dependência de Deus. Tipo, eu não posso, determinada coisa eu não posso, mas eu vou ao meu Pai porque Ele pode. Então eu vou pedir, eu vou derramar meu coração, eu vou suplicar. Só que aqui, irmãos, tem um mandamento também, que o verdadeiro cristão que se reveste da armadura, ele ora por outros cristãos. Ué, pastora,
Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ué, mas a pessoa não é santa? Leva uma vida santa, está nos braços do Pai. Por que eu tenho que orar pelos santos? Olha, dói na alma, irmãos. Dói na alma. Pastora, eu me converti, mas eu continuo orando, conversando com as minhas imagens, porque elas intercedem por mim. Então eu oro para os santos. Ai, misericórdia, irmãos. De que santos Deus está falando? Dos cristãos que foram lavados no sangue de Jesus. A partir do momento que alguém aceita Jesus, pode ter vivido a vida podre, mas aceitou de todo o coração, o sangue de Jesus purificou de todo o pecado. Então foi santificado. Essa própria carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, então foi direcionada a eles, e o apóstolo Paulo, da parte de Deus, diz que a carta é escrita aos santos. Vai no capítulo 1 aqui comigo. Efésios, capítulo 1. Versículos 1 e 2, as saudações de Paulo aos cristãos de Éfeso. Você lê comigo? Vai comigo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, a quem? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha a intimidade que Paulo tinha com Deus. Olha o entendimento. Então ele escreve essa carta aos cristãos de Éfeso. Uma pergunta hoje, a gente está encerrando a armadura, né, o entendimento da armadura. Uma pergunta aqui. Por que o Espírito Santo escolheu, né, os cristãos de Éfeso a princípio para que eles recebessem essa armadura, esse revestimento de poder contra principados, contra potestades, contra essas forças dos ares que destroem tanto, não é? Famílias, destroem pessoas, destroem a humanidade, destroem países. Por que será? Éfeso, irmãos, era uma cidade, nesse tempo, era uma cidade muito rica. Era uma cidade portuária. E tinha uma imagem de escultura de verdadeira adoração de todo o povo de Éfeso. Quando Paulo começou a ensinar sobre Jesus, houve um tumulto em Éfeso que não foi brincadeira. Por quê? Vem esse sujeito aí e quer mudar os nossos costumes. Nós temos uma deusa. Já leram sobre a deusa Diana? Adorada pelos efésios. Éfeso, nesse tempo, tinha uma moeda cunhada, uma moeda com a imagem dela. Era moeda corrente dentro da cidade, para vocês verem que cidade. Então a idolatria imperava. Agora Paulo está levando pessoas a Cristo. Jesus Cristo é o único que salva, que lava os pecados, que santifica, que purifica. Ah, meu irmão, a população de Éfeso ficou alvoroçada. O demônio alvoroçava todo mundo para tentar expulsar Paulo daquela cidade. Não queremos esse sujeito, mas muitos se converteram. Então, pelos que se converteram, que se santificaram, aceitando a Jesus, lavados no sangue de Jesus, Deus olhou e disse: eles precisam de um revestimento para não serem atingidos pelas forças malignas dos ares. Mas a pessoa se converte, irmãos, e não consegue. Além de não prosperar, ainda cai, perde, cai doente e nunca percebe, porque não sabe, que precisa combater contra forças dos ares. Ou seja, assumir o poder e a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficar firmado na palavra, capacete da salvação,
Qualquer pensamento que venha para botar para baixo, não, eu agora sou de Jesus. Então, em todas essas coisas, sou mais que vencedor. A couraça da justiça, ou seja, a palavra de Deus está dentro do meu coração. Vem uma vantagem, vem uma oferta de pecado, mas a verdade é a palavra. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra está no coração. Não vou dar brecha para o pecado. E aí, a couraça da justiça. O diabo quer atingir, a enfermidade quer tocar. Não, eu fui curado nas feridas de Jesus. Não vai entrar, não vai, em nome de Jesus. Resiste ao diabo. E assim o cristão vai usando essa armadura, vai usando esse poder. Entendimento e fé. Então, irmãos, os santos dos quais a Bíblia Sagrada fala, tem nada a ver com imagem de escultura. Pelo contrário, Deus proibiu. Os santos são os cristãos lavados no sangue de Jesus. Por que orar pelos cristãos? Olha, irmãos, às vezes o cristão passa uma fase meio difícil. Satanás, ele não perde uma oportunidade de tentar frustrar os planos dos filhos de Deus. Que isso, pastora? Havendo orações em favor de quem luta pelo evangelho, você está cumprindo a palavra. Você está trabalhando em prol do reino de Cristo. Então vamos aqui a um exemplo, Paulo. O próprio apóstolo Paulo, que foi usado pelo Espírito Santo para trazer essa armadura espiritual aos cristãos. Paulo ganhou muita gente para Jesus em Roma, no tempo de uma perseguição violentíssima. Então Paulo, ele fazia assim, ele pregava num lugar, ganhava aquelas almas, entregava a um líder, a um pregador, e partia para outra cidade para pregar mais. E assim ia, o campo das missões. Tá bom. Paulo então, chega um momento que ele pensa e ele diz, eu vou aos cristãos de Roma, eu vou àquela igreja que eu fundei lá em Roma, aqueles cristãos, estou com saudade deles, eu quero levar as revelações que o Espírito Santo me deu, quero ouvir também como eles estão. Você vai ver o que Paulo disse. Romanos 1, vai comigo? Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 13. Quem lê comigo? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Olha só. Paulo disse, irmãos, ele escreveu essa carta aos cristãos de Roma. Irmãos, eu quis tanto ir ter com vocês, eu quis ir aí encontrar vocês, queria provar os frutos que vocês estão produzindo para Jesus, como vocês estão na fé, mas eu tenho sido impedido. Mas tem mais, é só isso aqui não. Vai comigo em 1 aos Tessalonicenses, agora vai como quem vai caminhando para o Apocalipse. 1 aos Tessalonicenses. Agora no capítulo 2, no versículo 17 e 18. 17 e 18. Porque o ponto central está no 18. Novamente Paulo falando. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18. Quem lê comigo? Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Olha o Paulo dizendo, a gente está querendo ver vocês, a gente quer olhar nos olhos de vocês. Versículo 18. Vai comigo em voz alta, igreja. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Que isso, gente? Que isso? Que isso?
Diz para mim, no início da sua conversão, algum de vocês tinha dificuldade de vir ao culto? Na hora de vir ao culto sumia a chave, o pneu do carro estava furado, deu uma dor de barriga. Seja sincero. Passou mal. Vizinho bateu na tua porta pedindo um socorro teu. Aí você se programa todinho para as férias, para você visitar a tua família em outro estado, porque você está entendendo bem a palavra e quer levar esse conhecimento a eles, e quer orar pessoalmente, quer vê-los agora com os olhos espirituais, ou seja, eu estou orando por eles, eu quero levar a palavra para eles. As férias passaram e você não conseguiu. Se atrapalhou todo e não conseguiu. Aí tem cristão, não, o Senhor me impediu de ir. Vamos lá, vamos na regra, não é? Para dar o alívio à alma. Não, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Será que é isso mesmo? Será que era isso mesmo? Deus não queria que você viesse à igreja? Deus não queria que você levasse o evangelho à sua família? Por favor. É preciso discernir. Quando vai ter algum tropeço no caminho, alguma cilada, quem é de fé e é sincero, Deus dá o livramento. Ele pode sim mudar o plano. Mas para pregar o evangelho a alguém, Deus impediu. Você de ver teu parente e falar de Jesus para ele. Eu queria ver pessoalmente. Deus sabe o que vai acontecer, Ele pode dar o livramento. Mas quem foi que impediu Paulo de ir a Tessalônica ver os cristãos tessalonicenses? Quem foi? Satanás. E agora? E sabe por que isso acontece? Por isso Paulo pediu orações para encerrar a armadura. Ele encerra a armadura de Deus, pedindo que os cristãos de Éfeso orem por ele, orem por mim. Eu quero pregar o evangelho livremente, mas eu estou prisioneiro. Ele estava em prisão domiciliar, vigiado. As autoridades não queriam que Paulo pregasse. Por quê? Porque o diabo não queria Paulo livre, não queria que a pregação chegasse até as pessoas. Então, para terminar, são duas partes ainda. Vamos aqui, Efésios, voltando um pouquinho, de novo, Efésios capítulo 6, 19 e 20. Então, pegando 18 novamente, fazendo o estudo, vamos lá. 18. Vai comigo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Dá uma paradinha. Quem se santifica, irmãos, não concorda com as obras do diabo. Está sempre levando a palavra para alguém. Está sempre dando uma palavra boa para alguém. Uma palavra de fé, de poder, uma oração. O diabo não quer, meu irmão. Ele quer o cristão angustiado, com depressão, trancado, impedido, atrapalhado, sem dinheiro para fazer nada. Versículo 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo estava em prisão domiciliar, foi assim que ele terminou a vida. Bom, irmãos, já tivemos aqui a panorâmica da igreja de Éfeso, dos cristãos de Éfeso, do tumulto dos gentios, das pessoas que detestaram ouvir a pregação do evangelho em Éfeso, porque todos adoravam aquela deusa, aquela imagem de escultura. E Paulo chegou para dizer, só existe um Deus e um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que derramou sangue por vocês, e o único que pode levar ao céu, o único que capacita vocês, que reveste vocês de poder. Como essa igreja se conduziu ao longo dos anos? Sim, porque Paulo envelheceu, foi tomado por Jesus. Foi tão lindo, irmãos, que o apóstolo Paulo, numa intimidade tão grande com o Espírito Santo,
Ele disse que ele sentiu e ele escreveu o finalzinho, quando ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está preparada. Ou seja, em breve o Senhor Deus vai me tomar. Ele estava com a idade já avançada. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu não vou lá com vocês porque eu quero mostrar outra coisa. Mostrar o quê? Essa igreja aqui é aquela igreja de Éfeso, das 7 cartas do Apocalipse? Sim, a igreja da cidade de Éfeso, que Paulo fundou. Como é que ela está depois da partida de Paulo e de passados muitos anos? Segundo os historiadores, cerca de 60, 65 anos se passaram. Paulo já partiu para o céu há muito tempo, as lideranças de Éfeso mudaram. Aí Jesus vem ao João da ilha de Patmos e diz: escreve as cartas para as igrejas. Mas primeiramente eu vou falar com Éfeso. Vai no Apocalipse capítulo 2, vai. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. O título diz: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, igreja de Éfeso. Vamos juntos? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eita! Olha a igreja que recebeu primeiro a armadura de Deus. Foi registrado nas Escrituras para todos os cristãos do mundo inteiro. Mas primeiramente foi dada à igreja de Éfeso. Por quê? Porque onde houver idolatria, feitiçaria, meu irmão, vai haver ataque contra o Evangelho, contra os que são de Jesus. E aí? Olha o que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Isso muito tempo depois da partida de Paulo, para dizer: olha, eu reconheço o teu trabalho, o teu esforço, o teu amor, o teu zelo, tudo, que você não aceita doutrinas falsas, tudo maravilhoso. Porém, eu tenho uma coisa contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Sabe com que isso aqui é comparável, irmãos? Com o casamento. Por que depois de um tempo os casamentos começam a ter problemas? Pois é, deixou o primeiro amor. Como é que tratava lá atrás? Com o passar dos anos, o que houve? Pois assim é com Deus. Como você era quando você descobriu, fez essa descoberta maravilhosa a respeito de Jesus? Lavadinho no sangue, purinho, sem pecado, cheio do poder de Deus, autoridade sobre Satanás, poder entrar no céu com a sua voz, falar com o Pai, poder buscar o socorro de Deus, determinar uma bênção, repreender o mal. Que maravilha, que prazer de oferecer cultos a Deus, que prazer. É tão gostoso conversar com meu Pai. Hoje é dia de fazer o meu estudo. E os anos passaram, como é que está hoje? Misericórdia, começou a frente. Pai, misericórdia, Senhor. Nosso Deus, o Senhor está despertando os filhos para dizer: volta ao primeiro amor, alegria de me servir, alegria de servir ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigada, Pai. Quem dera, Pai, que todos os casais mantivessem a chama do primeiro amor acesa, para que os filhos vissem, Pai, a comunhão, a alegria, a convivência. Quem dera, Pai, a sociedade aprender
Quem dera que o mundo visse, Pai, os cristãos santificados, como o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Alegria em te servir, sem murmurações, sem queixumes. Nosso Deus, lutando contra as adversidades, porque temos o Senhor entregando tudo em tuas mãos. Tua palavra é tão maravilhosa. Oh, Pai querido, a tua palavra é tão linda, é tão gloriosa. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Que privilégio, que honra ter o Deus Todo-Poderoso, onipotente como nosso Pai, nosso abrigo, nosso esconderijo, nosso amigo, e que tem prazer em ouvir a nossa voz. Pai, quanta gente no mundo já foi rejeitada, gente rejeitando gente, ao ponto de dizer, não suporto a tua voz. E o Senhor chamando e dizendo, fala comigo, ora. Deus querendo ouvir a nossa voz. Você é grato a Deus nesse momento, vai dizer, Pai, muito obrigado porque o Senhor me lembrou isso. Obrigado porque o Senhor está me abrindo o entendimento. Obrigado porque o Senhor se mostra a mim. Obrigado porque o Senhor quer me ouvir. O Senhor me quer. O Senhor quer ouvir a minha voz. O Senhor quer cuidar dos meus problemas. O Senhor quer trabalhar na minha vida. O Senhor não me quer preocupada, ansiosa. O Senhor não quer. O Senhor quer que eu ore. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.